Quero antes de mais começar por agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui e tendo em consideração que esta casa, esta província, para mim representa momentos inesquecíveis. Para os companheiros que conhecem-me muito bem, sabem que sempre estive convosco, sempre estive ao vosso lado e é uma honra convosco voltarmos a discutir aquilo que constitui uma das premissas fundamentais das nossas vidas, da vida pública e política do país e igualmente daquilo que constitui o maior interesse para a juventude. Eu não vejo algo que seja mais importante para a juventude nessa altura, senão as autarquias locais. E penso que ao longo do debate vamos procurar explicar porque que as autarquias locais nessa altura falam muito mais alto do que qualquer outra situação que toca até a juventude. Tudo que tem a ver com a juventude, tudo que terá a ver com a juventude vai passar necessariamente pela institucionalização do poder autárquico. E é a juventude que vai ter o maior interesse, porque ela também que vai ter os ganhos da implementação desse desiderato, que por sinal constitucionalmente está estabelecido. Agradeço a organização do evento, pelo convite que me formulou, ao Munga. Agradeço também ao Fórum de Auscultação e Participação da Juventude, na qual tivemos uma boa interação e contribui para que essa atividade também tivesse lugar. Agradeço a todos vocês pela vossa disposição e a vossa presença aqui nesta sala para exercitarmos um pouco mais a nossa democracia, aproveitarmos esse espaço para debatermos seriamente sobre as nossas vidas. Não foi minha intenção chamar a organização do evento a atenção para que não se possa discutir qualquer questão fora do tema em causa. E como disse, quem não deve não teme. Tenho toda legitimidade, toda segurança e toda a compreensão possível de aceitar qualquer debate, de aceitar responder qualquer questão que me venham a colocar, porque sinto-me em condições de responder para convencer as pessoas, né? E eu penso que não me sentirei mal se porventura alguém perguntar algo que não estiver relacionado com o nosso tema, o que realmente será para mim normal, e por isso é que eu aceitei o desafio para estar aqui na condição de deputado, mas também na condição de cidadão, vosso amigo, vosso parente, e enfim. Indo concretamente ao tema, e até porque já vamos um pouco atrasados, eu gostaria de dizer que aceitar o desafio de estar aqui convosco para discutir esse tema, para mim foi um pouco arriscado. Foi um pouco arriscado porque é um tema, apesar de considerarmos ser bastante atual, mas é um tema ainda muito difícil de se discutir, porque é só uma intenção, né? Está estatuído na Constituição, e como sabem, a nossa Constituição existe desde 2010, mas cuja materialização ainda é um problema, pelo facto de termos a natureza do regime ou do governo que temos aqui no nosso país, que às vezes é insensível à materialização da Constituição, não respeita a Constituição, não respeita a vontade do povo, e a vontade do povo é a realização das eleições autárquicas, e quase que tudo fica ainda numa intenção. Pelo que, do meu lado, fica muito arriscado falarmos de eleições autárquicas nesse contexto.
mas da intenção nós vamos fazer uma prática, uma realidade, porque a nós cabe, como jovens, com todo o interesse, se beneficiar da institucionalização desse poder, exigir para que esta intenção seja realizada o mais rapidamente possível, porque somos nós que vivemos a desgraça desse país, a desgraça dessa população. Como disse, agradeci ao evento pelo convite que me foi formulado e estar aqui nesta província, uma província muito bem conhecida como a terra das acácias rubras, uma província que para mim deixa-me lembranças inesquecíveis, né? Com a sua gente acolhedora e simpática, com as suas belezas natural e praias azuis, lindas, que para mim representam o rosto ou a parte mais formosa desta bela terra que é Angola. O tema em causa é bastante pertinente e atual, o que para mim não ficou fácil de elaborar, como disse inicialmente, mas que poderei passar em revista algumas considerações que de certeza irá animar o nosso debate. Falar do poder autárquico é falar das nossas vidas, da sociedade e de participação. E é da sociedade onde nós, os jovens, somos tidos e achados e com todas as responsabilidades que nos assistem. Considerando que o nosso país encontra-se em situação de extremas dificuldades em casos de infraestrutura, energia, água, saúde, emprego, ambiente, etc., problemas estes que pesam sobre as nossas populações desde há já muitos anos. E por isso é que é urgente a institucionalização do poder autárquico, sendo que esta representa o meio mais adequado de governação local, no sentido de se atender os desafios e problemas dos cidadãos, bem como as respostas concretas do desenvolvimento. Obviamente que não vamos atingir desenvolvimento nenhum se não implementarmos as autarquias, e vamos explicar isso melhor. O poder autárquico é, sem dúvida, o poder mais próximo dos cidadãos, e é este que vai preocupar-se com o bem-estar das famílias, né? Imaginem e aliás eu acabo por explicar mesmo aqui nesta comunicação. Imaginem que se já tivéssemos instituído o poder autárquico, ou já teríamos sabido quantos somos, quantos andamos desempregados e empregados, já teríamos sabido em estatística o rendimento dos cidadãos. Exercício este que até agora o nosso governo não consegue demonstrar. E eu, na qualidade de deputado, tivemos a hombridade de aprovar o censo piloto que o governo solicitou a autorização legislativa ao Parlamento para este efeito, mas que realmente até agora não se conta nada. E eu gostaria de perguntar a alguém de vocês se porventura já se deparou com um inquiridor ou alguém ligado ao censo populacional. Se alguém já bateu a vossa porta em casa para saber quantos são, quem é que tem rendimento, quem é que trabalha e quem é que não trabalha. Obviamente me irão dizer que não. Isto é sinal de que, aquilo que eu já disse, temos um governo que não olha pelas populações, despreza as populações e não quer saber das populações. E a consagração do poder autárquico está plasmado na nossa Constituição, nos seus artigos 103 e seguintes, e o define como organização democrática do Estado ao nível local
e estrutura com base no princípio da descentralização político-administrativa, que compreende a existência de formas organizativas do poder local nos termos da presente Constituição. E no seu número 2, estabelece que a forma organizativa do poder local é exatamente as autarquias locais. E nós vemos hoje o exercício que o governo procura fazer com as administrações municipais, mesmo com todas as invenções possíveis para tentar ajustar uma ou outra coisa, não surte efeito. E eu vou dar um exemplo vivo que eu constatei com muita atenção. O governo trouxe a tal dito diálogo juvenil. Veio com a ideia de que vamos ouvir as pessoas até nos bairros, nos municípios e não sei o que. Primeiro é que não foi tão verdade assim. E depois é que os poucos jovens que foram ouvidos ao nível dos seus municípios, as preocupações não chegaram no Fórum Nacional da Juventude. E para as pessoas que acompanharam, como eu, sabem que as preocupações que expuseram não foram ditas aí. Não foram. Por quê? Porque o administrador, na condição de subserviente do poder e de quem está a governar, chegou lá para elogiar mais o chefe do que para expor as preocupações dos jovens. Ou não foi? Então, eu vos digo que o melhor modelo de governação para que as nossas preocupações sejam ouvidas são as autarquias locais. Apesar de ela estar plasmada na Constituição, e ainda assim fica difícil falarmos de participação concreta da juventude nas autarquias, uma vez ainda não se conhecer nenhum quadro legal, nem muito menos um calendário político para os seus passos necessários. Mas, contudo, coube-nos a missão de procurar explicar como a juventude deve, a partir de agora, agir para que este desiderato se cumpra o mais rapidamente possível, visto que o país só vai atingir o desenvolvimento local, comunitário, com a implementação das autarquias. As discussões do nosso processo autárquico devem merecer a participação de toda a sociedade, mas de toda a sociedade mesmo, porque é a ela que diz respeito. E neste caso, a juventude deve tomar a dianteira de iniciativas tendentes a provocar debates e colher propostas vindas de todos. Devemos afastar nesse processo a imposição de vontade dos partidos políticos na base dos seus interesses. Este é o processo para o país e para o povo. Apesar das autarquias virem a serem conduzidas também pelos partidos políticos, mas os partidos não podem se substituir da vontade da nação ou do povo. E nós, os jovens, devemos dizer que estamos aqui para debater, sugerir e fiscalizar. E se assim o fizermos, estaremos tão somente a cumprir com o nosso dever de autores da mudança. E aqui começam a perceber porque que este processo nos diz mais respeito do que qualquer uma outra pessoa, do que qualquer uma outra entidade. A participação pressupõe formas de organização da sociedade, principalmente ao nível comunitário e de grupos menores. Não se trata necessariamente de organizações formais ou legalmente reconhecidas, mas de prior organizativo como tal, que reclama o exercício democrático. O grupo ou a comunidade que não se organiza de forma participativa não terá voz nem vez. É uma condição para sair da situação de massa manobradora e é este o texto mais concreto de elaboração da sua própria consciência. E, em muitos casos, nós dissemos que precisamos ter consciência revolucionária,
consciência ativa, consciência de participação, consciência democrática, consciência tolerante, e tudo baseia-se nesse espírito de participarmos para que ninguém nos instrumentalize, ninguém nos manobre, porque se a gente não participa, se a gente exclui do processo de participação, estamos a aceitar todas as regras que nos impõem. E nós vamos ser meros cumpridores ou meros executores de vontades alheias, porque nós não estivemos lá presentes. Por isso é que, para mim, o mais importante neste processo é participação. E não há autarquias nenhuma sem participação. Por quê? Porque eu começo por esclarecer agora. O tema que estamos aqui a tratar é a questão da democracia. A pseudo-democracia que vivemos hoje baseia-se na ideia de representação, a chamada democracia representativa. Nesta ideia de representação, os cidadãos não tomam decisões políticas, elegem os decisores políticos e, portanto, o voto tem essa característica intrigante. É uma forma de participação que se traduz na renúncia à participação, o que pressupõe dizer, votando no meu representante, eu renuncio a qualquer outra forma de participação política. Ademais, esta ideia de democracia confunde-se representar com substituir. Isto é, o representante substitui o representado e assim anula-se completamente a ideia de prestação de contas. Este último elemento que tem sido escamoteado, sendo que eu, quando voto, ou melhor, autorizo alguém para governar em meu nome, ele esquece-se rapidamente do elemento de prestação de contas. E imaginemos que ele está a governar mal. Como eu vou lhe pedir contas? São destas questões que, para mim, tem razão a implementação imediata das autarquias locais. Porque, como dissemos, que o modelo de democracia que nós temos hoje no nosso país é ainda um modelo de democracia de menos intensidade, porque as democracias têm níveis. Eu posso até dizer que hoje vivemos numa democracia, mas ainda não é a democracia real, nem efetiva, nem a democracia de alta intensidade. Estamos numa democracia de menos intensidade. Por quê? Porque o que se impõe aqui é a vontade de quem nos está a representar. E quando nós sabemos que tem alguém a nos representar, quase que já não nos preocupamos em participar, porque já lá há alguém que nós elegemos e essa pessoa toma conta das nossas vidas. Agora, o mais importante para mim e o que caracteriza o processo autárquico ou autarquias locais é o que eu passo a mencionar. Hoje, vemos que os representantes estão cada vez mais longe dos representados. Os dirigentes não consultam o povo que eles mesmos desprezam e ignoram. A vontade do povo é escamoteada, agem em nome do povo sem o consultar, e é neste em que a legitimidade se questiona sempre. Porque há cada vez mais o fosso que separa os dirigentes dos dirigidos. E estes não se revêem nos seus dirigentes. O mesmo que eu posso perguntar a alguém aqui, quem é o administrador do município do Luindo-Bago, se é isso? Quem é o administrador do município de Benda? Quem é o administrador do município do Cubalo, por exemplo? Nós vamos ter dificuldades das pessoas nos dizerem quem são. E fica ainda muito mais difícil sabermos quem é o ministro da Energia e Água, quem é o ministro da Construção, quem é o ministro das Finanças. Porque não são pessoas que convivem conosco. Eu até posso dizer, não, mas é alguém, parece-me que o nome é fulano, né? Mas o que é que o nome me interessa para a minha vida? O que interessa é o que é que ele faz para a nossa comunidade, ou o que é que ele faz para as nossas vidas, para que eu possa ter água, possa ter luz, possa ter saneamento.
e que está a ter um salário decente que me permita viver com dignidade. E por que eu falo de legitimidade aqui? Meus caros, legitimidade não resulta só da vontade expressa nas urnas. Não há só legitimidade. Não, eu fui eleito e sou legítimo. Não, é mentira. O conceito de legitimidade não se esgota aqui. O conceito de legitimidade reflete a vontade expressa e permanente dos cidadãos na sua avaliação aos governantes. Por isso é que nós temos em países em que os governos têm 4 ou 5 anos de mandato, que, em função de circunstâncias ou de incompetência de governação, são avaliados permanentemente pelo povo, mesmo antes do seu mandato terminar, e por pressão social. Aquelas pessoas que votaram nele e acharam, pô, essa gaja ficar em 5 anos, vamos acabar por morrer todos, pá. Não há salário, não há água, não há nada, porque ele é incompetente. Se em menos de 5 anos, ou em 2 anos, o povo decidir que esse já não pode estar aí, mesmo aqueles que lhe votaram, ele já não tem legitimidade para continuar a governar. E nos países sérios democráticos, as pessoas acabam sempre por se demitir. Epá, em função disso e daquilo, já não me sinto em condições de governar. E prefiro que uma outra pessoa que saiba melhor, faz melhor, venha então governar e eu vou descansar, eu vou dar aula, vou ficar como funcionário público e acaba por pedir demissão. Por quê? Porque não há legitimidade. Porque a política tem essa característica mutável, né? Os que te votam hoje podem não ser as mesmas pessoas que te vão votar amanhã. E se assim não fosse, nós teríamos, mesmo até nas democracias reais, governos permanentes. Vocês vão ver. Pode-se supor que depois do Obama, o Partido Democrata já não vai ganhar eleições. Porque é preciso deixar com que os outros também venham governar e façam ainda melhor. Assim como o Partido Republicano, que governou mal nos últimos anos, sofreu a sanção do povo. Porque aquele mesmo povo que lhe votou anteriormente para ele ganhar as eleições é o mesmo povo que ganhou consciência e achou que não governou bem e depois tinha que tirá-los daí e pôr alguém que achava que podia governar melhor. E dali faz sentido sim pensarmos que quando não há uma interação, uma relação, quando os dirigentes estão cada vez mais distantes dos seus povos, é perfeitamente normal se perceber que esses dirigentes já não são legítimos e não terão condições mais de continuar a governar em nome do povo. E isso, se traduzirmos na nossa realidade, melhor do que eu, vocês sabem avaliar. Quantos de vocês veem ministros ali, aqui na vossa província, avaliar o grau de cumprimento dos programas do Executivo? Quantos ministros vêm por aqui por mês ou por ano? E se falarmos do Presidente da República? Então, vocês têm consciência de que legitimidade resulta da avaliação permanente que nós fazemos dos dirigentes e não da vontade expressa nas urnas. Por 5 anos, se não me meterem medicamento nesse hospital, todos os meus filhos vão morrer. A outra ideia é da democracia participativa, em que neste contexto encaixa as autoridades às autarquias locais. Este, assim, para mim, é o caminho mais ideal para se efetivar a democracia real no país, porque permite, a meu ver, 2 coisas fundamentais: a do orçamento participativo e a do planeamento participado. Eu depois posso explicar o que significa isso. Nesta, assim, os cidadãos tomam as decisões políticas, tomam decisões sobre que prioridades no planeamento da governação local e em como o orçamento do município pode ser gasto, ou em saúde, em creche, em saneamento básico ou em eletricidade. Estas alternativas que precisamos aprofundar constituem mecanismos democráticos que, por meio da maior participação, permitem a inclusão da sociedade nas tomadas de decisões a respeito das políticas públicas.
E com isto, abrem-se novos espaços de cidadania. Assim como os fóruns, as audiências públicas, os conselhos, os comitês e comissões de bairros, bem como outras formas de participação públicas. Estes espaços ajudam a fortalecer a participação social e outros da busca de maior responsabilidade por parte dos governantes e dos prestadores de serviço. A participação significa, em primeiro lugar, participar em alguma coisa. E mais nada. E em que coisa é que nós, os jovens, devemos participar? Para mim, essa é a questão. Por isso é que eu disse inicialmente, para mim não há nada mais importante para a juventude nesta altura do que lutar para a efetivação do poder autárquico. Não há. Se nós falarmos hoje de desporto, vai depender das autarquias. Se nós falarmos do saneamento, vai depender das autarquias. Se nós falarmos de emprego, vai depender das autarquias. De tudo quanto nos toca, tem a ver com as autarquias. Porque é uma espécie de governo local. Participar é para nós, os jovens, em primeiro lugar, estar nas tomadas de decisões sobre as nossas vidas. É fazer alguma coisa pelo bem da sociedade e exercer a criatividade. A nossa participação deve se constituir na construção do nosso futuro. No caso concreto do processo autárquico, em que consiste então a nossa participação. A nossa participação consiste em nos prepararmos para lidar com problemas específicos em várias áreas, como a saúde, a educação, o emprego, o saneamento básico, a delinquência juvenil, o meio ambiente, a atividade de lazer, o desporto, entre muitas outras que serão o foco da governação local. Aqui já estamos minimamente entendidos. O que no fundo, buscamos na governação local é a realização dos nossos problemas, que são essas das quais eu acabei de mencionar. O eixo principal da participação juvenil neste processo autárquico vai, em certa medida, em fortalecer estruturas locais para aumentar a qualidade de oportunidades disponíveis para a nossa plena realização. Tem toda a razão de ser a nossa participação, sendo que as autarquias representam um modelo de democracia participativa, ao contrário da democracia representativa, em que nós, os cidadãos, delegamos o nosso poder a determinadas pessoas para nos representar. Considera-se necessário a participação da juventude, sendo que ela representa a maior base da população angolana. Sabendo que a maior parte desses jovens, homens e mulheres, vivem em condições extremamente difíceis de sobrevivência, com tendência cada vez mais de o número aumentar. O país que temos ainda é bastante precário, com níveis bastante desiguais em termos de oportunidades. A governação que temos ainda é insensível aos nossos problemas, ou por outras palavras, vivemos ainda num país de muita pobreza e muita desgraça. Participar significa também sair da posição de objeto de manipulação e passar a condutor do seu próprio destino no quadro de circunstâncias dadas. A participação não pode ser doada, outorgada. Politicamente falando, a participação se afirma nas formas de conquistas organizadas dos novos direitos sociais. E vocês vão ver que com a implementação das autarquias locais, e porque nós é que vamos eleger os governantes da nossa localidade, e nós é que vamos participar das assembleias municipais ou locais, tudo
ficará muito mais fácil em termos de execução, quer das leis e quer do respeito pelo interesse da comunidade. Fica mais fácil de controlar-se. E daqui teremos menos problemas em termos de reivindicação dos nossos direitos sociais. E com isto, vamos acabar por conquistar sempre novos direitos sociais. Direitos esses que a nossa Constituição garante, mas que ainda não se efetivaram. Ainda no quadro do processo autárquico, a juventude deve sim participar e exigir para que o processo eleitoral sobre as autarquias seja organizada e conduzida pelos órgãos competentes, organizados segundo as regras democráticas e imparciais, bem como conduzidas todas as fases do processo com transparência. Isto desde os debates sobre as propostas de lei e a sua aprovação e também as eleições autárquicas. Estes elementos são importantes para termos autarquias ao serviço da comunidade. E com isso, estarão os passos lançados para a solução dos vários problemas que nos enfermam como jovens. Porque é a partir da localidade ou do município em que se vai ouvir os seus problemas e se equacionarem as soluções. Ao contrário do que se tem visto, e aliás falei do bocado do diálogo juvenil, quero acrescentar, vamos imaginar o seguinte. Então, um problema do balongo, ou do xongoró, ou da gana, ou do xingongo, um problema mesmo da comunidade aí que tem a ver com a juventude, ainda precisa da autorização do Presidente da República como chefe do Executivo. Até o administrador comunal passar no administrador, tem um processo, né? Tem trâmites. Passa para o administrador municipal, o municipal para o governador para o ministro é para a Casa de Apoio do Presidente, até chegar o Presidente da República. Como é que estão aquelas pessoas? Como é que estará aquela comunidade? E sobre o diálogo juvenil, que é o foco da nossa intervenção, pelo facto de o governo fazer muita propaganda com aquilo e que não resultará em nada. Eu vos digo, não é que eu seja tão pessimista. O que eu quero é que os problemas da juventude nesse país se realizem, para evitarmos o pior no futuro. Já viu, nascemos na desgraça, na pobreza, estamos a crescer com essas dificuldades, sem nada. Quer dizer, vamos mesmo envelhecer mais na pobreza, no não sei se quer. Bom, depois, cuidado, paciência tem limite. Se eu já estou aí morrer na desgraça, vale a pena morrer por alguma causa. Invento uma situação qualquer. Depois tem os servidores e o país entra num caos, numa instabilidade. Porque se não se acautela, não se resolve os problemas da juventude hoje, estamos a criar problemas grandes para o país amanhã. Isso até por experiência de outros países. E relativamente à questão do diálogo juvenil, pelo facto de tudo estar centralizado, não vai ser possível resolver os problemas da juventude. Mamãe, no Ministério da Juventude não sabe o que está acontecendo no balão com os jovens. Não sabe mesmo. E mesmo que saber, não vai resolver. Porque ele é o governo central. Tem quantos municípios para olhar? Então, mas um problema do município, a preocupação fica mais com o ministro, que está lá em Luanda, e se calhar foi passar férias fora. Estamos a brincar com coisas sérias.
se tivéssemos autarquias, teríamos estruturas locais que podiam dar resposta aos problemas da comunidade. Porque as autarquias têm uma espécie de governação autônoma com capacidade de criar estruturas que resolvam os problemas. Então como é que o ministro vai mandar pôr um campo de futebol numa área onde as pessoas o que querem é água? Porque não convive com a realidade das pessoas. Governa sem consultar o povo. Não está próximo do povo. E nós gastamos muito dinheiro para investir em coisas que não trazem desenvolvimento nenhum nas nossas vidas. O que é que o Câmara trouxe de importante para nós? Se os campos estão aí a desmoronar, o que é que o Mundial de Hóquei trouxe para nós em termos de desenvolvimento? Não traz nada. E vocês sabem quantos bilhões foram feitos. Se tivessem investido em hospitais, em escolas, em centros de formação, em indústrias para absorver essa juventude toda que anda aí no mercado de emprego, o que é que ganharíamos para o país e para o futuro? Sabe quanto é que custa um estádio? Construir mesmo um estádio. Muito dinheiro. Há países que não têm capacidade de construir essas estruturas, que não têm dinheiro. E ainda assim, são países que, em termos de índice de desenvolvimento humano, estão acima de nós. Mas nós que estamos mesmo na pobreza, nos damos o luxo de construir aquilo que não vai diminuir a pobreza. Por quê? Governam fora da vontade do povo. Não consultam o povo, não convivem com o povo, estão distantes nas fazendas, nas praias, nos piqueniques, estão fora e não sei o que. Nós estamos aqui a morrer mesmo nessa desgraça. Que país é que estamos a construir para os nossos filhos e para amanhã? Então, as autarquias devem constituir-se no momento em que a juventude deve falar mais alto para imporem na agenda da governação a realização das suas aspirações. Os jovens devem ainda participar em massa no processo autárquico, sendo imperioso a eleição de jovens autárquicas, porque são eles que vivem e convivem com os seus problemas. Isto na máxima de que ninguém fará por nós senão nós mesmos. E dar um sinal ao país de que precisamos de outros políticos com novas ideias. Até porque é chegado o momento de nós, os jovens, nos afirmarmos e assumirmos as nossas responsabilidades para com o país, a vida pública e política do país. Meus irmãos, as autarquias, para mim, só têm razão de ser. As autarquias representam para mim o modelo mais ideal de governação. As autarquias, para mim, deve ser o foco principal das intervenções, das preocupações, das ações dos jovens, porque é a ela que diz respeito. Mas vocês acham que nós somos mais crianças para nos dizerem que este menino não fala política? Quando os nossos pais começaram a lutar para a libertação do país, tinham que idade? Foram jovens, e muitos deles até miúdos, foram para a cadeia com 18 anos. Não ouvimos a história.
dos Mendes de Carvalho, dos não sei de quem, não ouvimos? Ouvimos. E hoje somos mais tão miúdos para não sabermos definir o nosso futuro. Então, se o futuro é nosso e o presente é o que está estragado, que futuro é que nos quer dar? Vamos ficar mesmo assim com as mãos cruzadas, porque, pá, quem sabe lá um dia Deus vai olhar para nós. Então, eu acho que é momento de começarmos a agir e assumirmos as nossas responsabilidades como atores da mudança e partícipes do processo de desenvolvimento do país, da consolidação da paz, da consolidação da democracia, e é o momento de nós, os jovens, assumirmos as nossas responsabilidades para com o país, para com a política e para com a vida pública. Muito obrigado.